Bom, nesse modelo, a ideia principal é trabalhar com na verdade, com uma ferramenta do Excel, que é a ferramenta gerenciador de cenários, e aproveitar o modelo e o exemplo para falar de duas funções financeiras importantíssimas, primeiro, a função VPL, que nos ajuda a verificar a atratividade de um investimento, e depois a função TIR. Então, esse modelo mostra que, na verdade, trata-se de uma empresa produtora de sucos de caixinha, onde houve um investimento inicial, ou seja, está até aqui na célula B3, o custo do projeto, R$700 mil. E aí existe uma produção nos anos 1, 2 e 3, que já está colocada aqui, 250 mil, 750 mil e 1 milhão de caixinhas de suco. E aí, essas informações já estão colocadas aqui. O valor a ser recebido por cada caixinha é de 42 centavos no primeiro ano e será reajustado em 6,5% ao ano. Tá. Então, o primeiro passo. Eu vou jogar o valor aqui de 42 centavos, 0,42 centavos, que é o preço por caixinha. E vou já fazer o reajuste para os anos 2 e 3, respectivamente. O valor do reajuste é de 6,5% ao ano. Então, vem aqui, igual, o valor da caixinha, vezes 1,065. E aí, dou Enter. Já tenho o valor do reajuste para o ano 2. Vou fazer a mesma coisa para o ano 3. Então, é só puxar a fórmula aqui. Aproveitar para deixar sem a formatação, manter a formatação original. Ok. Temos os valores. Bom, para a gente descobrir a receita sobre as vendas, claro que aqui eu estou falando de uma receita bruta, né? Eu vou calcular sobre este valor, pensando em vendas, em 100% de vendas. Basicamente, multiplicação. Será 42 centavos para o ano 1, vezes 250 mil caixinhas, vezes 100%. Vou travar essa célula do 100%, usando o F4, e vou puxar a fórmula para descobrir também a receita para os demais anos. Vou colocar preencher sem formatação. Vou conferir a fórmula. Perfeito, puxando do 100%. Então, basicamente, essa seria a receita sobre as vendas que esse investimento, no valor de R$700 mil, me daria. Legal, interessante. Eu poderia verificar a soma dessas receitas, claro, pensando depois de 3 anos, quanto que eu já teria recebido. Eu chego no valor aqui, 916.849. Poxa, parece interessante, investi 700, obtive 900, mas será que é boa a ideia de investir esse valor e receber 916 mil ao longo de 3 anos aí? Ou eu poderia pensar num outro investimento, quem sabe, pensando numa aplicação que me renda uma taxa de 11,5% ao ano, que seria bastante razoável. Então eu posso chamar essa taxa de TMA, né? Taxa mínima de atratividade. Para mim seria interessante um mínimo de 11,5% ao ano, é um valor razoável, é uma taxa razoável. Será que valeria a pena então encontrar este investimento de 11,5% ou investir na fábrica? A função VPL me ajudará com essa resposta. Para eu chegar no VPL, basicamente eu teria que trazer esses valores que eu chamo de fluxos de caixa ao valor presente. Então, na prática, eu teria que descobrir quanto eu teria que investir para obter R$105 mil no primeiro ano. Quanto eu teria que investir para obter R$335 mil no segundo ano. Quanto eu teria que investir para obter esse outro valor no terceiro ano. A soma desses valores me retorna aquilo que eu preciso descobrir, que é o valor presente líquido. Então, eu vou começar descobrindo o valor presente para cada ano, só para a gente chegar no mesmo resultado e entender a função VPL. Basicamente, eu faço valor presente, é a função VP, ele pede a taxa, ou seja, eu estou querendo trazer R$105 mil ao valor presente. Quanto eu teria que investir hoje? Aqui taxa, a taxa é de 11,5%. Eu posso chamar isso de taxa de desconto também, eu estou descontando 11,5% desse valor bruto, seria mais ou menos essa lógica. Quantos períodos? Eu estou falando no primeiro ano, ou seja, taxa ao ano, períodos em anos. O pagamento, não há pagamento, eu posso pular esse argumento. O valor futuro será o que eu quero obter, 105 mil. E o tipo
eu vou colocar o tipo 0, ou se eu não informar, o tipo é 0 por padrão. Lembrando que o tipo 0 significa que o pagamento será no início ou no final do período. Nesse caso eu vou considerar final como padrão. Vou bater Enter aqui. Cheguei numa resposta, 94.170. Tá. Puramente para este exemplo, eu vou inverter essa lógica. Tá? O valor está negativo, eu vou colocar aqui um menos na frente da fórmula para que ele fique positivo. Tá? E aí, beleza, cheguei no resultado. Eu vou travar essa célula que é da taxa. Vou usar o F4. E essas outras células eu não vou travar porque eu vou arrastar a fórmula para descobrir para os demais anos. Então, ó, puxei aqui. Eu descobri que para obter este valor, teria que investir esse hoje. Vou puxar aqui, colocar também preencher sem formatação. Chegando no valor de R$343 mil. Legal, interessante. Então, hoje eu teria que investir esse valor para obter este. Hoje eu teria que investir esse, e aí sucessivamente. Somando esses valores, eu verifico que cheguei a R$707 mil. Poxa, então eu teria que investir na prática R$ 7.668,93 a mais do que eu investiria na fábrica. Então, pensando nos valores, eu teria, poxa, bem mais êxito investindo na fábrica, né, do que investindo nessa aplicação de 11,5%. Bom, o fato é que esses três valores presentes somados me retornam o que eu preciso descobrir com a função VPL. Na prática, eu chegaria nesse mesmo número sem ter que fazer a função VP para os 3 anos. Imagina, claro, aqui está fácil, 3 anos. Poderia ser um período maior, né? mais períodos, talvez 120, 300, enfim. A função VPL já me dá essa resposta de uma vez. E aí, como funciona a aplicação com a função VPL? É bem simples. VPL significa valor presente líquido, em inglês é o NPV. Ele pede a taxa. Eu marquei aqui a taxa de 11,5%, ponto e vírgula, e aí os valores. O que, que eu coloco, o que, que eu informo aqui nessa área de valores? Eu informo o meu fluxo de caixa. Então, ó, o meu fluxo de caixa seria este. Selecionei as 3 células aqui. Vou fechar o parêntese e vou dar Enter. Veja, 707,668,93. Exatamente o mesmo valor correspondente à soma dos valores presentes. Então, essa é a resposta esperada do exemplo nesse primeiro momento. Cheguei ao VPL. Aqui eu vou criar uma linha de totais. Na verdade, eu vou só somar os 3 valores desses valores presentes para cada ano, para chegar no VPL com a soma, de uma maneira bem simples. Usei Alt igual, inseri a função soma aqui, cheguei no valor, no resultado, 707. Para mostrar como que ficaram distribuídos esses números dentro desse total de 707, eu posso demonstrar isso graficamente. Um modelo interessante para esse caso seria aquele gráfico de cascata. Aqui só está disponível na versão 2016. Cliquei nele, aqui ele trouxe como se fossem degraus, né? Mas na verdade esse 707.668,93 é o total, seria como se fosse a soma desses 3 valores. Então, ó, eu vou clicar só nessa barra pertencente ao total, vou clicar com o botão direito, tem uma opção aqui, ó, definir como total. Vou trazer mais para cá, vou até esconder aqui que não precisa, né, o total ali é a soma, e olha como fica interessante essa visualização, ó, dos 707 mil, distribuir dessa maneira, no ano 1, ano 2 e ano 3. Agora, nós vamos mostrar o recurso gerenciador de cenários com base nesse modelo, que ele é bem interessante porque ele permite a variação de múltiplas células e permite que eu mostre resultados diferentes variando múltiplas células em uma única operação. Bom, a ferramenta gerenciador de cenários está aqui na guia dados, no grupo previsão, teste de hipóteses, gerenciador de cenários. Vou clicar, foi aberta a janela e eu vou adicionar um novo cenário. O primeiro cenário que nós construiremos é o cenário no qual tudo corre bem. Isso é, toda a produção 100% é vendida. Para criar esse cenário, eu vou chamá-lo de 100% vendido. 100% vendido. E eu vou variar 2 células. Eu vou trabalhar a variação da célula com as vendas. E vou dar um ponto e vírgula aqui, vou fazer uma variação também dessa célula da taxa ao ano.
Por enquanto, ela ficará 11,5% mesmo nesse cenário, mas futuramente eu vou criar um outro cenário onde eu vou aumentar essa taxa de juros. Então, quando eu mostrar esse outro cenário que aumenta essa taxa de juros, e o caso eu queira voltar para o 100%, então ele volta essa taxa para 11,5%. Por isso que eu vou trabalhar já com as duas células. Então, vim aqui. Detalhe. Evitar alterações e ocultar é caso eu queira proteger essa planilha. Então, se a planilha estiver protegida, não será possível trabalhar alterações nesse cenário. E se eu marcar a opção ocultar, eu consigo ocultar esse cenário caso a planilha esteja protegida. Bom, coloquei as duas células aqui, posso criar um comentário que me ajude a lembrar algum detalhe importante sobre aquele cenário. Vou dar OK. E aí ele pede, na célula B1, que é a célula do valor das vendas, eu vou deixar como 1, que é o correspondente a 100%. E essa taxa de 11,5% vou deixar assim mesmo, tá? Na verdade, eu estou criando o cenário que já está aqui. Ricardo, por que você está criando o cenário que já está aqui? Porque eu vou criar outros cenários e eu consigo visualizar os demais e depois voltar para este. Então, vou adicionar o próximo. Nome do cenário. Este será um cenário onde foi vendido 85%. 85% vendido. Vou fazer variação nas duas células. Vou deixar o mesmo comentário aqui. E a diferença é que esse eu vou colocar 0,85. Ok. Vou criar um outro cenário. Esse eu chamo de 75% vendido. Vai fazer variação nas duas células. 0,75. Vou deixar o mesmo percentual. E agora, vou criar um outro cenário. Um cenário onde a taxa de juros será aumentada. Esse cenário eu vou chamar de juros mais altos. Clicando aqui. Juros ou juros maiores. Tá. Vou trabalhar com as duas células, percentual da venda, ou seja, estou partindo do princípio que vou vender 100%, mas com uma taxa maior. Pensando aqui, lembrando sempre que nesse contexto eu estou comparando dois investimentos, o da fábrica e numa outra aplicação. Então, será que se eu tiver uma taxa de juros maior, ou seja, um maior rendimento, como que vai ficar essa diferença entre o VPL e o investimento, né, que aqui deu de R$7.000? Vamos descobrir isso agora. Vou colocar aqui com 100% das vendas, porém, uma taxa de juros que será maior. Vou colocar 0,1475, ou seja, a taxa de 14,75% ao mês. Vou dar OK. Bom, na prática, olha que interessante, eu posso vir aqui e trabalhar assim. Vou mostrar o cenário de 85%, manteve 11,5%, olha só a diferença. Está compensando bem mais, nesse momento, trabalhar com investimento. Está dando quase 100 mil de diferença. 75%, ou seja, o mercado ficou ruim, vendi 75% daquilo que eu previ na fábrica. Mostrei. Olha só como compensa muito mais fazer o investimento para obter esses mesmos valores durante 3 anos. Para obter esses valores durante 3 anos, eu investiria isso hoje. Poxa. Vamos ver com juros maiores, ou seja, descobri um investimento que ao invés de render 11,5% vai me render 14,75% ao mês. Mostrar. Compensa, mesmo que eu venda 100% da minha produção na fábrica, nesse contexto o investimento vale mais a pena. Aí eu volto aqui, 100% vendido, que era aquele primeiro cenário, onde nós começamos. Só nesse momento valeria a pena o investimento na fábrica. E aí consigo pesar, né, vários lados aí da questão da comparação desses dois investimentos. E aí, para finalizar, eu consigo vir aqui e usar a ferramenta Resumir. Porém, a visualização desse recurso, ele pergunta quais células você quer que mostre resultado. Eu quero que mostre o valor presente, ponto e vírgula, mas também quero que mostre o VPL. Vamos entender o que é esse resumo. Vou dar OK. Ele me traz uma tabela. Ele cria essa tabela chamada resumo do cenário. Deixa eu fechar um pouquinho aqui para facilitar a visualização. Onde ele mostra os valores atuais, o 100% vendido, 85% vendido, 75%. Na verdade, esses são os cenários que eu criei com seus respectivos valores. Qual é o problema aqui?
eu não consigo identificar que células são essas. Poxa, essa aqui eu lembro de cabeça. Ela diz respeito lá à proporção de venda, se foi 100%, se foi 75%, e aqui é a taxa. Mas ao invés de aparecer B1, E1 e aqui também, não seria mais interessante que aparecessem os nomes ou alguma identificação daquele lugar, daquele campo, daquela célula? Isso é possível, mas para isso eu vou ter que trabalhar uma outra ferramenta, que seria o gerenciador de nomes do Excel. Veja, eu volto aqui para a planilha, eu vou atribuir nomes. Eu até deixei nessa caixa azul os nomes sugeridos. Esse aqui, ó, eu vou trabalhar com um nome usando a caixa de nome chamado percentual underline vendas. Opa, é um underline aqui, não o hífen. Não pode ter um espaço, né? O gerenciador de nomes, ele não aceita, vou dar Enter. Aqui eu chamo de taxa underline juros, taxa underline juros, Enter. E aí aqui eu trabalho com VP ano 1, VP ano 2, VP ano 3. Farei isso, VP underline ano 1, faço para os outros, VP underline ano 2, VP underline ano 3. Pronto. Essas três já estão nomeadas. E essa última aqui, ó, eu vou chamar de VPL investimento. Então cliquei nela. VPL underline investimento. Essa função é bem legal porque ela ajuda a verificar a viabilidade desse investimento, né? Então ela já me traz a resposta nesse caso. Bom, de novo, farei o caminho, guia dados, testes de hipóteses, gerenciador de cenários. Vou clicar em resumir, já estão marcadas as células, ele já memorizou, né, o que eu tinha marcado no passo anterior, vou dar OK. Olha aí, bem mais interessante essa visualização, mostrando aqui um resumo do cenário que eu poderia apresentar como um relatório, algo do gênero. Bom, agora um passo muito interessante será descobrir quanto terá que ser essa taxa para que a aplicação bancária se torne igual ao investimento na fábrica. Ou seja, na prática eu quero descobrir qual a taxa que define o limite entre a aplicação bancária e o investimento na fábrica. A partir de que momento ficariam iguais aqui essas duas? Então, eu poderia pensar num primeiro passo. Eu vou usar a ferramenta atingir meta do Excel. Ela me ajudaria a chegar nessa resposta. Veja, eu posso vir aqui, teste de hipótese, embaixo do gerenciador, atingir meta. E aí, ó, o atingir meta vai me pedir aqueles 3 passos. Eu quero definir esta célula, ela tem uma fórmula, eu quero definir para o valor de 700.000, alternando a célula que tem a taxa ao ano lá. Bom, vamos ver. Ela vai colocar a taxa máxima. Na verdade, ela vai deixar qual que é a taxa para que esses fiquem iguais. Bateu 12,02%. Ou seja, se eu pegar uma taxa maior do que essa, significa que aí, nesse momento, o investimento vai valer muito mais a pena do que o investimento na fábrica. Enquanto a taxa for menor do que 12,02%, o valor investido na fábrica ainda vale a pena. Tá, legal, interessante. Mas eu quero dizer que existe uma função que já me daria essa resposta, sem eu ter que usar a ferramenta atingir meta. O nome dessa função é TIR. TIR, vou até colocar aqui, TIR do investimento. TIR do investimento. Taxa interna de retorno, em inglês é IRR. Então eu venho aqui e coloco igual TIR. Antes, um detalhe, a TIR ela vai me pedir o custo do projeto. Na verdade, ela pede o fluxo de caixa. O fluxo de caixa eu vou colocar aqui, ó, menos 700.000 no ano 0, ou seja, no início eu investi isso, depois eu tive esses retornos. Então ela já consegue identificar a taxa que houve aqui, ó. Igual TIR, valores, são esses os valores. Opa, peguei mais aqui do que deveria. TIR. Olha que incrível, ela me traz lá 12,02%. Se eu achar um investimento que renda mais do que isso, faça um investimento, vai ser melhor. Pensando só nos números, né? Não estou falando do trabalho que daria eu investir numa fábrica, como seria isso. Estou pensando só no número bruto aqui.
Então, mais do que 12,02%, invista na aplicação, seja ela qual for. Menos que 12,02%, o investimento na fábrica, pensando em 100% das vendas, ainda está valendo mais a pena. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do exemplo aí, que ajude a clarear algumas ideias. E se você tiver outras dúvidas e precisar de um especialista, eu atendo aqui nessa plataforma Clique Excel. Aqui, nós especialistas ficamos online. Se você não é cadastrado, você pode clicar nesse botão para se cadastrar. Uma vez cadastrado, basta fazer acesso aqui pelo entrar, área do cliente, e você terá acesso a esse painel, onde você pode chamar ou um especialista em Excel ou um especialista em VBA. Lembrando que em breve também atendimento de Power BI. Clicando aqui, você pode chamar um especialista agora ou agendar um atendimento. A primeira conversa é via chat, mas depois a gente pode conversar via Skype, WhatsApp, telefone, enfim, a maneira que for mais conveniente. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e um forte abraço aí.